Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Colombani, sou sócio especialista em sustentabilidade da PwC. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, uso óculos, estou aqui vestindo uma calça preta, um terno cinza e uma camisa branca. Tenho ao fundo aqui um painel referente à nossa Semana de Sustentabilidade. Então, hoje é uma satisfação, estamos aqui no segundo dia do evento da nossa Semana de Sustentabilidade e hoje nós vamos falar sobre, o tema é relatórios corporativos. Como os relatórios corporativos podem ser um instrumento tanto para o compliance regulatório das novas exigências que vão chegar, mas também para integrar, né, e comunicar a estratégia de sustentabilidade das empresas. Acredito que esse é um tema bastante relevante e atual, e a gente percebe que tanto os investidores quanto as demais partes interessadas vêm cobrando das empresas uma maior transparência por informações de sustentabilidade que sejam completas, que sejam confiáveis, que sejam comparáveis. De alguma forma, nós estamos discutindo aí grandes grupos de normas, de novas normas de sustentabilidade, que têm como objetivo ajudar nesse processo, né, de evolução dos relatórios corporativos. Então, vou aproveitar aqui e apresentar as nossas convidadas e, em seguida, iniciaremos os debates. Rafaela, por favor, se você pudesse apresentar suas considerações iniciais. Olá, boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. Maurício, super obrigada pelo convite. Eu sou a Rafaela Dorta, sou responsável por ESG no Banco BTG Pactual. Eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, olhos claros. Eu estou vestida com uma blusa azul marinha e eu tenho uma calça clara, rosa clara. Atrás de mim tem um painel com o nome Sustentabilidade, com fundo laranja. Acho que obrigada pelo convite. Rapidamente, a gente no BTG tem o nosso relatório anual publicado desde 2019, de acordo com as diretrizes globais, as diretrizes que os investidores pedem para a gente, e nos últimos anos a gente deu passos importantes para que o nosso relatório também seja auditado por uma terceira parte. Perfeito, obrigado, Rafaela. Priscila, por favor, se pudesse apresentar. Legal, obrigada, Maurício, primeiro pelo convite, um prazer aqui fazer parte da semana da PwC Brasil. Quero desejar boa tarde aí para todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Priscila, sou a CFO da Itaúsa, fazendo minha autodescrição aqui, tenho cabelos curtos, sou branca, uso óculos, estou com uma blusa amarela e uma calça, uma saia preta. E falando um pouquinho da Itaúsa, para quem não conhece, a Itaúsa é uma holding brasileira de capital aberto, tem mais de 45 anos aí de trajetória, e que faz investimentos, né? Seu core business é fazer investimento, gerir portfólio de investimento. A gente hoje tem presença participação em 7 empresas, em setores diferentes da economia. Nosso principal ativo é o Itaú Unibanco, mas no setor financeiro também temos participação na XP. Temos também participação no setor de material de construção através da Dexco. Entramos em 2007 no capital da Alpargatas, onde a gente compartilha controle. Também na NTS, que faz transporte de gás natural para toda a região sudeste. Mais recentemente, adquirimos uma participação relevante ali na Copa Energia, né, no setor de energia, através das marcas Liquigás e Copagás. E também entramos no setor de saneamento privado, ali por meio da EGE, com a participação minoritária. E mais recentemente, aí no último ano, na CCR, no setor de infraestrutura. Então, um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho aqui da evolução da estratégia ESG da Itaúsa também. Interessante, bom que você falou isso, né, Priscila? Às vezes o pessoal pensa que a Itaúsa é só o banco, é muito mais abrangente. Acho que o objetivo é também você trazer o desafio de conciliar tantas informações. Exatamente. Né? Vou pedir para a Ariane também se apresentar. Ariane Prata da casa, né? Ariane está mais à vontade aqui em casa, então, por favor. Exatamente, obrigada, Maurício. Eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade da PwC de participar dessa edição da Semana de Sustentabilidade, agradecer a todos que estão assistindo também. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos claros na altura do ombro, os olhos castanhos, eu estou vestindo um terninho preto, uma blusa branca estampada e uma calça preta. Uso óculos e ao fundo eu tenho aqui o painel da Semana de Sustentabilidade no escritório da PwC em São Paulo.
Eu sou gerente da área de sustentabilidade da PwC, como o Maurício já adiantou, e estou aqui na empresa já há 7 anos no escritório. Perfeito. Então, Priscila, vou já aproveitar e emendar com a sua fala. Fiquei curioso, imagino também que o pessoal ficou. Você acabou de descrever um portfólio que, obviamente, tem um banco que é conhecido de todos, mas incorpora, né, diversos segmentos. E aí a sustentabilidade ela é muito focada nos temas materiais para aquele segmento. Então, naturalmente, os temas materiais para um banco não são os mesmos do que de uma empresa de saneamento, energia, construção, produtos de consumo, enfim. Então, como que vocês conseguem, de alguma forma, né, gerir esse portfólio, tentando fomentar essas boas práticas de sustentabilidade? Obviamente, algumas vocês controlam mais, outras menos, mas como que vocês conseguem influenciar para que esses negócios também incorporem boas práticas no seu dia a dia? Perfeito, Maurício. Acho que uma excelente pergunta. A Itaúsa, como você comentou, né, tem um portfólio amplo, né, de empresas aí em diversos setores da economia. Acho que esse é o grande desafio, né, de como que a gente consegue compartilhar as melhores práticas, impulsionar essa agenda ESG que é tão relevante, né, nos dias atuais. E como é que a gente funciona, né? Em algumas empresas a gente tem controle compartilhado, em outras somos sócios minoritários, mas a forma de atuação da Itaúsa é via governança nas nossas investidas. Então, a gente tem representantes em todos os órgãos de governança. Acho que essa é uma característica de todos os investimentos que a gente faz, né, de ter representantes ali nos principais órgãos. Então, a gente está posicionado nos conselhos de administração de todas essas companhias, a gente está em todos os comitês de assessoramento, né, o conselho, e a gente tem representantes particularmente em todos os comitês de sustentabilidade. Então, é por meio desses fóruns que a gente impulsiona essa agenda, que a gente, enfim, acompanha as iniciativas que estão em andamento, né, em cada empresa, que obviamente estão em estágios de maturidade diferentes, né, acho que é natural, tem empresas que estão muito mais avançadas, você citou o Itaú Unibanco, acho que eles já têm práticas de ESG já bastante consolidadas, claro que em constante evolução, mas foram mais pioneiros aí em algumas práticas, e outras que estão, né, em estágio ali de evolução, de início dessa agenda. Mas acho que o nosso papel é tentar, obviamente, trazer o que tem de melhor. A gente também tem uma agenda ali de criar fóruns temáticos, então a gente tem fórum temático de sustentabilidade, onde a gente reúne todos os experts de sustentabilidade das nossas investidas, onde a gente troca melhores práticas, impulsiona essa agenda, trazendo experiências. Eu acho que, né, unidos, obviamente, temos um potencial de gerar um impacto positivo ainda maior, né? Então, acho que é dessa forma que a gente costuma atuar. E na Itaúsa, o ano passado, acho que é importante falar que a gente teve uma evolução como holding nessa estratégia ESG, redefinindo como que a gente poderia avançar ainda mais nessa agenda que sempre esteve presente, acho que ESG acho que sempre fez parte do DNA ali das famílias controladoras, né? Acho que desde a década de 80 que a gente tem nosso instituto cultural, a Fundação Itaú, enfim, a gente tem iniciativas voltadas para o aspecto social já há bastante tempo e iniciativas voltadas para a cultura também. Mas a gente, o ano passado, teve um projeto específico na Itaúsa de como a gente poderia impulsionar ainda mais essa agenda e se tornar, né, como holding tão relevante e que a Itaúsa é como um exemplo também para outras empresas, né? Então, reorganizamos a nossa estratégia, que hoje vai ser trabalhar através de 3 pilares, né? A gente tem um impacto através da holding, onde a gente vai ter nosso Instituto Itaúsa, que vai trabalhar com causa voltada a meio ambiente, sustentabilidade e produtividade, que está justamente agora em construção, mas acho que essa é uma grande novidade. Por meio do nosso portfólio, então é aí que entra a atuação dos nossos representantes em todos esses comitês para impulsionar essa agenda. A gente separou 3 grandes agendas que vão ser prioritárias nesse acompanhamento mais de perto para os nossos representantes, que é a parte de redução de emissão de carbono, toda a agenda de diversidade e inclusão e o reforço de governança, muito alinhado aí com as melhores práticas de mercado. E o terceiro grande pilar
que é a parte de governança, que a gente entende que é a base de tudo, né? Sem governança, acho que a gente não consegue impulsionar essa agenda de forma genuína e como ela deve ser. Então, com um reforço grande de disclosure, né, de informação, com a criação da área de sustentabilidade na holding Itaúsa. Então, tem metas ESG, acho que é outro ponto que a gente avançou, a gente já está com metas ESG em toda a liderança hoje da Itaúsa e da diretoria também, impactando remuneração de curto e longo prazo. Então, acho que esse foi um ponto importante. Criamos a área de inteligência e criamos a área de comitê de sustentabilidade, trazendo um expert também para impulsionar ainda mais essa agenda dentro da Itaúsa. Então, acho que é algo que tá em constante evolução e tem seus desafios pelas particularidades dos setores que a gente investe, Maurício. Perfeito, Priscila. Muito obrigado. Aqui, enfim, muito importante esse foco que você deu especificamente na governança, Sim. Porque é o começo de tudo, né? Acho que sem uma boa governança, as temáticas socioambientais que você comentou não avançam, e acho que até por isso, quando nós falamos desses novos frameworks, eles estão exatamente organizados de uma forma que você começa pela governança, depois Sim. falando como que a governança afeta a estratégia, né? Os aspectos socioambientais são incorporados à estratégia, um foco grande também nos riscos socioambientais e, finalmente, até chegar nas metas e métricas, né? Mas, muitas vezes, o aspecto de governança é deixado de lado e aí a pauta tem uma dificuldade muito maior de avançar. Mas excelente, acho que a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso no decorrer da conversa. Passando agora para você, Rafaela, eu acho que, enfim, né, o setor financeiro no qual, enfim, vocês estão diretamente inseridos e o BTG tem tido uma participação cada vez maior nessas temáticas de sustentabilidade, tem uma característica interessante porque muitas vezes vocês não estão discutindo o impacto direto do banco, por exemplo, como emissões, porque, enfim, emissões próprias de um banco, citando um dos temas importantes, elas são muitas vezes até que irrisórias, mas vocês têm um poder super importante, né, na concessão de crédito, enfim, nos investimentos, influenciando, né, para quem vocês emprestam o dinheiro e para os projetos que, eventualmente, os clientes de vocês podem organizar, né? Então, como é que tem sido a estratégia do BTG em relação a essa agenda socioambiental? Como que vocês têm conseguido incorporar isso nos produtos? Eu sei que vocês estão fazendo um monte de coisa que até talvez difícil você comentar num curto espaço de tempo, mas se você puder trazer os principais destaques, eu agradeceria. Tá joia. Obrigada pela pergunta. Acho que, em primeiro lugar, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina e, ao longo dos anos, o nosso portfólio de crédito vem crescendo. A gente tem a área de ESG desde 2015 e, ao longo dos anos, a gente moldou qual que seria a competência e o objetivo da área de ESG. Hoje, a gente tem 2 objetivos muito claros. Hoje, a área de ESG é uma área que se reporta diretamente para um diretor estatutário, que reporta para o CEO do banco. Então, a gente tem uma análise independente que evita qualquer tipo de conflito de interesse e a área hoje tem 2 grandes objetivos. O primeiro, a gente faz análise de riscos ambiental, social e climático para qualquer operação do banco e nessa nossa análise de risco, a gente verifica quais são os principais mitigantes para as operações. E ao identificar esses mitigantes, a gente também, ao fazer essa análise aprofundada, a gente consegue ver oportunidades de melhorias para os nossos clientes. Então, esse primeiro objetivo está muito ligado a um papel que o banco quer ter de ser um grande assessor ESG climático dos clientes. Esse é um grande objetivo. O segundo grande objetivo é, ao a gente exigir muito do cliente, a gente tem que fazer o nosso dever de casa muito bem feito. E a estratégia de sustentabilidade, o ESG, não é uma área sozinha no banco que faz, é todo o banco. Então, a gente ouve muito o que os investidores do banco querem saber, a gente ouve feedbacks, responde a uma série de questionários, uma série de índices, e ao ouvir esses feedbacks, ao responder esses questionários, a gente também vê oportunidade de melhorias para várias áreas do banco. Como que o banco pode impulsionar na agenda de diversidade dentro da área de recursos humanos? Como que o banco pode se antecipar a eventuais exigências junto com o jurídico e com compliance? Como que o banco pode melhorar os seus controles de segurança da informação? Então, existem esses dois grandes objetivos para a área e, ao longo dos anos, a gente percebeu que, para a gente conseguir alcançar esses objetivos de forma muito concreta, a gente precisava ter um time
capaz de identificar esses riscos. Então, hoje, a gente tem um time que é multidisciplinar, eu tenho desde biólogos até engenheiros de petróleo e gás que entendem do tema de mudanças climáticas para justamente a gente conseguir olhar as operações, trazer mitigantes, mas também olhar para a operação do ponto de vista de, poxa, como é que eu posso ajudar o cliente a dar o passo para frente. E 2 exemplos que a gente tem de operações que a gente tem ajudado os nossos clientes, vou falar de um exemplo mais marrom e de outro exemplo mais verde. Então, os bancos, de maneira geral, estão se afastando um pouco da temática de usinas a carvão. A gente entende que é um tema relevante, que é um tema que a gente tem que identificar qual o risco e ajudar o cliente na transição para a economia de baixo carbono. E um exemplo foi uma transação envolvendo uma usina a carvão, na qual a gente estabeleceu 3 grandes condicionantes. O primeiro, a gente antecipou o fechamento em 10 anos dessa usina e a gente exigiu que esse fechamento fosse feito. O segundo, no curto prazo, a gente exigiu uma série de investimentos para que a usina reduzisse as suas emissões no prazo aí de 5 anos. E o terceiro, tema de mudanças climáticas, transição climática, está muito voltado para a questão de tecnologia. Então, também a gente exigiu que a companhia, o nosso cliente, olhasse para o tema de captura e armazenamento de carbono, que é um tema relevante para usinas a carvão e que isso tem sido discutido a nível global. Esse é o primeiro exemplo mais marrom. O exemplo mais verde, o BTG é um dos maiores gestores de fundos florestais do mundo, é o primeiro da América Latina. A gente já tem essa estratégia de investimentos florestais desde 2012. E em 2020, 2021, a gente começou a discutir a questão de reflorestamento. Então, hoje, a gente tem um fundo de reflorestamento e esse fundo ele faz uma coisa muito simples. Ele compra a área e ele restaura a área, né, a vegetação, com vegetação nativa, além do limite imposto por lei, além do limite da reserva legal. E com essa adicionalidade, a gente consegue gerar créditos de carbono e essa é a estratégia que a gente tem para um fundo que é gerido e administrado pelo banco. Então, de maneira geral, é esse movimento que a gente tem acompanhado. Acho que só meu último comentário os bancos têm políticas de risco socioambiental e climático há muitos anos. Um diferencial aqui que o BTG traz para o mercado é que ele aplica os padrões de desempenho do UFC, que é uma regra de ouro para risco socioambiental, em operações, em tickets que são menores do que os princípios do Equador. Então, por exemplo, o mercado brasileiro, né, os grandes bancos aderem aos princípios do Equador, eles têm que cumprir esses requisitos dos padrões de desempenho do UFC para transações, por exemplo, acima de 50 milhões de dólares, a gente aplica para transações acima de 30 milhões de dólares. Qual que é o efeito? A gente consegue olhar outras operações, fazer essa análise de risco socioambiental e climático para outras operações, além do que os outros bancos veem. Então, a gente consegue influenciar positivamente a economia. Perfeito, muito bom, excelente. E acho que importante, um dos aspectos que você comentou, né, Rafaela, os bancos podem tomar, vamos dizer assim, pode tomar uma decisão um pouco mais radical, eu não empresto mais dinheiro para determinado segmento. Isso aqui está na minha política, eu tiro isso aqui do meu, vamos dizer, do meu portfólio. Mas uma outra forma de fazer é você olhar para aquele segmento que supostamente é um segmento intensivo em carbono e você continuar emprestando, mas considerando projetos que, de alguma forma, contribuem com a descarbonização, né? Então, acho que são caminhos, né, que os bancos podem encontrar, mas, de qualquer maneira, acho que olhando de uma forma um pouco mais holística e considerando os riscos e também considerando não só os riscos de crédito, mas também riscos reputacionais, essa coisa toda, mas tendo uma atuação que você efetivamente fomente, né, um processo de descarbonização, porque vai precisar de recursos para fazer isso, né? Então, acho que essa acaba sendo, na minha opinião, pelo menos uma estratégia bem interessante, a gente vai poder também explorar um pouquinho mais. Agora, Ariane, falando um pouco então da sua experiência, você aí atende, enfim, clientes dos mais variados segmentos, portes, características, enfim. Sem entrar, obviamente, nas especificidades dos clientes que você atende, porque, obviamente, aqui não é o caso, mas até conversava uma época num evento que eu fiz lá no BTG com a Rafaela, de uma pesquisa que falava que os investidores, né, aqui no Brasil e no mundo também, tem um pouquinho vamos dizer, de restrições em relação à confiabilidade, à completude, principalmente a comparação das informações de sustentabilidade que são apresentadas nos relatórios, né?
e, de fato, entendem que muitas vezes os relatórios só trazem aquelas mensagens mais positivas, não tem tantos aspectos mais controversos, enfim. E a gente sabe que isso acaba sendo uma jornada, né, que muitas vezes as empresas também vão evoluindo nesse sentido, né? Quais são os desafios que no dia a dia você percebe para as empresas conseguirem apresentar essas informações de uma forma que os investidores ficariam um pouco mais confortáveis com aquilo que tem sido comunicado para o público em geral? Perfeito, Maurício. Acho que você citou 3 aspectos, né, que são a completude, a comparabilidade e a confiabilidade desses relatórios. Eu vou abordar cada um deles de forma breve, porque eu acho que são temas diferentes que a gente pode explorar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de informações completas, a gente identifica algumas situações diferentes, né, a depender da empresa, da sua natureza, das informações de sustentabilidade que estão sendo reportadas, que por uma questão inerente de natureza daquela informação, ela pode ser mais dificilmente mensurada, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma informação que é comumente encontrada em relatos de sustentabilidade relacionada ao tema de impactos econômicos, que é o indicador de impactos econômicos indiretos nas comunidades locais, né? Claro que isso não acontece para todas as informações de sustentabilidade, mas isso é um exemplo de uma informação que, quando você compara com uma informação financeira, a forma de mensurar é mais indireta, é mais desafiadora. Então, isso acaba sendo um fator que contribui para essa dificuldade de reporte de informações completas, né? Ainda sobre essa questão da completude, a gente também tem uma dificuldade relacionada a frameworks, standards internacionais que são utilizados, que, quando aplicados no Brasil, precisam passar por um processo de regionalização. Né? Então, trazendo aqui o exemplo primeiro que vem à mente é a SASB, né? Que é elaborado, é feito com base em normativas norte-americanas e que, quando são adaptadas para a realidade brasileira, não necessariamente tem uma aplicabilidade direta, e isso também acaba sendo um fator de dificuldade para esse reporte mais completo. E um outro que eu ainda traria sobre esse aspecto de completude, e aí eu traria aqui, né, usei na segunda questão aqui a SASB como exemplo, agora utilizo a GRI, né, que é utilizada por mais de 90%, né, das empresas que reportam relatos de sustentabilidade hoje no Brasil. Esses standards, a cada vez que eles passam por uma atualização, o que a gente tem observado nos últimos anos é que eles têm ficado cada vez mais restritivos, né? Então, no sentido do que são as informações mínimas que as empresas precisam considerar para o reporte do seu relatório, dos seus indicadores específicos, em conformidade com esses critérios, né? E aí o que a gente identifica também é que há uma dificuldade por conta dessas transições, que é uma tendência que vai continuar, né? O que a gente observa vai ficar cada vez mais restritivo, de reportar essas informações em completude com os critérios que estão sendo utilizados. Quando a gente fala em confiabilidade, aí também uma questão que, quando a gente compara informações não financeiras de sustentabilidade com informações financeiras, a gente observa de forma quase inerente, pelo menos até hoje, né, até hoje em dia, é que os controles por trás do levantamento, monitoramento, reporte dessas informações ainda são muito menos robustos do que aqueles que a gente encontra, né, nas mesmas atividades em paralelo para informações financeiras, né? Então, isso acaba afetando o mercado no sentido de as assegurações que a gente encontra hoje, né, mais de 90% delas no mercado brasileiro, as assegurações independentes externas para essas informações reportadas, elas são elas são assegurações a nível limitado. São assegurações limitadas, porque para uma asseguração razoável, né, que é um processo mais abrangente, mais restritivo, também é necessário que a empresa ela conte com esse sistema, com esse ambiente de controle, com procedimentos de gestão para as informações de sustentabilidade que sejam comparadas a informações financeiras. E não é o que a gente observa, não é a realidade que a gente tem de forma geral, né, não generalizando, no território brasileiro hoje. Tá? E aí, para passar pelo último ponto, que é o da comparabilidade, eu vejo assim que, de forma geral, é o tema que a gente tem tratado nos últimos anos, né? Isso ainda não mudou, mas a principal dificuldade que a gente observa nos relatos dos clientes com os quais a gente trabalha ainda é essa ausência de um padrão global para esses reportes, né, que não permite que as empresas que têm um relato de sustentabilidade possam fazer uma comparação justa, né, equivalente entre relatórios de empresas do mesmo setor, do mesmo porte, do mesmo território.
E sobre esse ponto, eu gostaria de comentar, também trazer para vocês um exemplo, que já há alguns anos, né, a PwC, para os nossos clientes, a gente recomenda sempre o reporte de uma base de preparação. É um documento que a gente chama de base de preparação, que é publicado em conjunto com esses relatos de sustentabilidade, traz ali um detalhamento das premissas, dos critérios que foram utilizadas para a elaboração daquele relatório, tanto a nível geral quanto a nível de indicadores que estão ali presentes. E o que a gente tem percebido, né, depois desses anos de aplicação, é que um documento dessa natureza, ele não só contribui para o aumento da transparência, né, desses relatórios, do que está sendo publicado ali, mas também ajuda a diminuir esse gap de comparabilidade, quando você pega relatórios, né, de empresas diferentes e tenta fazer essa comparação entre eles. Perfeito. Acho que você trouxe alguns pontos super interessantes. Só ia começar comentando, então, dessa questão da padronização global, né? Então, nós tivemos, no ano passado, a criação do International Sustainability Standards Board, né, que é como se fosse um irmão do IASB, do IFRS, vamos dizer, o IASB traz os pronunciamentos contábeis e a tendência é que o ISSB traga os pronunciamentos de sustentabilidade, né? Então já foram emitidas 2 minutas em relação a isso, uma que é mais o S1, que é mais genérico, né? É como se fosse a base de preparação de todo o resto, e o S2 que trata de fato de mudanças climáticas, e até mesmo por ser um dos temas, enfim, principais que nós estamos discutindo na agenda, e a tendência agora é que o ISSB venha, né, com esses novos pronunciamentos exatamente para suprir essa demanda, né? E aí acho que uma coisa que fica clara em relação a essas minutas é que o ISSB é muito focada mesmo para o investidor, né? Então, ele não vem a substituir o GRI, que nós chamamos aqui, né, na área de multi-stakeholder. Por quê? Né? Porque ele traz informações para qualquer usuário daquele relatório anual, e o ISSB vem mais com esse foco de padronização e comparabilidade para o investidor tomar a decisão. Obviamente, qualquer usuário, né, vai ser uma informação útil para qualquer usuário, mas, de fato, permitirá ao investidor tomar decisões mais informadas em relação à performance socioambiental de uma companhia, né? Então, eu até aproveito para emendar uma pergunta para a Priscila. Então, Priscila, nós temos essa iniciativa do ISSB, nós temos uma iniciativa da SEC super complexa, que é focada em mudanças climáticas. A SEC, obviamente, nos Estados Unidos, mais aplicável para empresas brasileiras que têm ações negociadas no exterior, que é o caso de empresas do portfólio, né, da Itaúsa. Nós tivemos iniciativas do Bacen, que vocês conhecem, CVM também trazendo novos requerimentos, enfim. Isso acaba, por um lado, isso é bom, né, e principalmente porque muitas dessas iniciativas, elas têm uma similaridade, vamos chamar assim, não é que as empresas vão ter que preparar 4 jogos de informações, as informações acabam tendo uma única base, mas acaba sendo um desafio no momento de implementação, né? Ou seja, as empresas têm, nós sabemos bem disso, a gente conversava sobre isso, as áreas de sustentabilidade normalmente são áreas que, né, não são áreas grandes, são enxutas, né? Tem o dia a dia, tem que entender tudo que está vindo e tem que fazer as adaptações, né? Assim, como é que, de maneira geral, Priscila, como é que você vê esse movimento? Você acha que as empresas brasileiras, né, conseguem dar vazão a tudo isso, incorporar no tempo esses novos requerimentos? Você acha que isso é um grande desafio? Como é que você tem visto isso? Maurício, acho que é uma excelente pergunta, né? Acho que é um tema que a gente vem acompanhando, discutindo, né, em todas as empresas, porque todas são bastante impactadas por todas essas mudanças que estão vindo, né? Mas eu acho que eu vejo com muito bons olhos, né, todas essas evoluções. Acho que são evoluções necessárias, naturais e acho que fundamentais para que, né, a gente consiga atingir aí os objetivos relacionados a mudanças climáticas e tudo que a gente tem de desafios, né, para atuar. Então, acho que é um início, né, de novas exigências que virão com certeza, né? As empresas vão ter que se adaptar, acho que algumas com mais facilidade, outras com menos facilidade, mas eu vejo com muito bons olhos, né? Acho que a Ariane trouxe muitas informações aqui sobre, né, a questão de ausência de padronização, da gente ter diversos frameworks que são utilizados nos relatos integrados ou relatórios anuais de sustentabilidade.
E isso traz confusão para o público, né? Acho que traz um impacto importante para as empresas, né? De conseguir dar conta de todos esses frameworks, criar indicadores e acompanhar e passar pelo processo de asseguração externa. E também para os investidores, que, enfim, acho que as informações não são padronizadas, não permite, né, a comparabilidade, diferenciar quem está de fato se destacando, né, na sua atuação, na sua agenda ESG, e acho que é fundamental. A gente, hoje na Itaúsa, tem uma base de acionistas, quase 1 milhão de acionistas, pessoas físicas, então é uma base muito expressiva, muitos investidores também estrangeiros, né, que têm vindo com exigências grandes em termos de acesso à informação cada vez maior. É incrível que, até uma curiosidade, a gente, às vezes, depois da divulgação do nosso relato integrado, a gente faz calls específicos para discutir relato integrado e, né, com sugestões de alguns investidores estrangeiros sobre o que a gente está divulgando, potencial de melhoria, e com o tempo a gente tem feito, né, essas melhorias e incorporado. E se vê que os investidores estão atentos, estão, né, sendo cada vez mais exigentes das empresas, e acho que é um processo de evolução importante. A Itaúsa já faz o seu relatório anual desde a década de 80, de forma voluntária, então a gente há bastante tempo já faz divulgação, né, de indicadores de sustentabilidade. Hoje utilizamos como framework para nossa divulgação de relato integrado GRI, SASB, também todas as diretrizes ali de relato integrado, e fazemos toda a correlação também das nossas iniciativas com as ODS da ONU. Acho que avançamos bastante, mas estamos aí nesse processo de evolução contínua, né? E acabamos agora, como você falou, com o novo direcionamento, exigência de CVM para fins de formulário de referência, tivemos que fazer ali todo um disclosure adicional, né, na reta final, né, de preparação aí para divulgar o nosso formulário de referência, já trazendo novos conteúdos de ESG. Acho que para a gente, apesar de ser conteúdos novos ali, eu acho que como a gente já tinha esse histórico de divulgação, de relato integrado, acho que sofremos menos, né, estávamos um pouco mais preparados, mas eu acho que é uma jornada intensa aqui que vai impactar bastante as empresas, não só as empresas, mas também os órgãos de governança, que a gente pouco fala, mas o conselho de administração tem que estar mais preparado, né, para acompanhar tudo isso, para ser mais exigente, para ver como é que as empresas estão evoluindo, cumprindo, né, com os novos requisitos que estão surgindo, comitê de auditoria de risco, né, eu acho que surge aí demandas também adicionais para todos esses órgãos de governança, né? E acho que, aproveitando que a gente está no evento de PwC, também uma exigência de capacitação dos novos times, né, de auditoria, para poder fazer auditoria também dos relatórios com essas novas exigências, né? Então, é uma mudança muito importante. E eu acho que, como a Ariane comentou também, não é algo que de um dia para o outro vai se tornar, né, obrigatório e que as empresas vão conseguir se adaptar. Acho que tem um período aí, uma curva de aprendizado, né, acho que tem um período de adaptação até isso se tornar de fato totalmente obrigatório, ter uma mudança importante e, enfim, radical aqui nos reportes das empresas, né? Acho que tem uma curva de aprendizado, assim como foi no IFRS, né? A gente passou por isso e teve um período aí de transição importante, e acho que é nesse período que as empresas vão ter que correr atrás aí para se adaptar, né, a essa nova realidade, que acho que é fundamental, acho que é necessário de novo, acho que é um caminho sem volta, né? E acho que é uma informação, permite, né, que a gente traga uma informação de ainda maior qualidade para as empresas, e evita também, acho que outro ponto importante, a prática de greenwashing, que é o que a gente mais vê hoje em dia, muita empresa fazendo, né, discursos voltados para a sustentabilidade, mas sem traduzir tudo isso em iniciativas concretas, né? Então, a partir do momento que você tem uma divulgação muito mais transparente, de mais qualidade e padronizada, eu acho que também evita esse tipo de prática, né? Então, acho que sou super favorável, vejo com bons olhos, e acho que é um caminho importante de evolução
e que as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que se preparar. Acho que cria até oportunidade de carreira, né, para as pessoas que querem atuar aí na área de ESG, que acho que vai ser muito demandada, né, daqui para frente. Perfeito, não, acho que essa questão mesmo da qualificação dos profissionais de maneira geral, eu acho que é fundamental, né? E você citou o exemplo, por exemplo, dos conselheiros, eu vejo um movimento muito grande de conselheiros se qualificarem nessa área, porque você não precisa ter... A Rafaela falou de pessoas super especializadas que vocês têm, e eventualmente para analisar um projeto complexo é isso que você precisa, né? Sim. Mas para um conselheiro, para alguém como você, Priscila, que trabalha em finanças e tal, você não precisa ser, né, vamos dizer, você não precisa ter formação na área para você poder discutir os assuntos, fazer as perguntas corretas, conseguir ser crítico para identificar eventualmente greenwashing, coisas desse tipo. Então, acho que é um desafio, que nós também temos aqui, né? Hoje nós temos uma equipe de sustentabilidade e daqui para frente, a ideia é que cada vez mais os silos que existem entre as informações financeiras e não financeiras desapareçam e, eventualmente, um auditor financeiro vai ter que transitar por questões financeiras e o nosso time de sustentabilidade vai ter que conhecer também a parte financeira, né? Então, as normas, de fato, prevêem isso, né? Ou seja, hoje a gente percebe, né, riscos socioambientais que são divulgados em relatórios anuais e que nas demonstrações financeiras eles ainda não estão presentes. Sem dúvida. Então, eles estão começando a ser incorporados, né? As companhias começam a fazer divulgações sobre isso, mas ainda de uma maneira de jornada, né? Então, exato, acho que é isso. De evolução contínua. Isso, né? Então... e até pegando o gancho aí da questão de conselho, né? Hoje em dia tem muitas empresas, né, repensando até a composição do seu conselho, né? Para trazer gente com esse olhar, né, mais voltado à sustentabilidade. Ou nos comitês que assessoram conselhos, né? Que é o caso que a gente tem na Itaúsa de comitê de assessoramento, onde a gente está trazendo um especialista que fala com propriedade sobre o tema, né? Porque eu acho que é fundamental a gente estar com essa agenda presente de forma contínua, né, em todos os fóruns ali de governança. Né? Perfeito, excelente. Rafaela, nós comentamos sobre a pesquisa e sobre essa percepção que os investidores têm, e aqui a gente fala de uma maneira genérica, obviamente a gente está falando do relatório da BTG, da Itaúsa ou de qualquer outro, mas que existe uma preocupação, não só dos investidores, acho que dos usuários daqueles relatórios em relação, enfim, né, para que se aquelas informações são efetivamente confiáveis, se elas estão livres de greenwashing, se eventualmente, como a Priscila comentou, os compromissos que são lançados pelas companhias têm planos de ação, metas intermediárias, ou se são simplesmente compromissos vazios, enfim. Você acha que, de alguma forma, esse movimento regulatório que está acontecendo pode ajudar nesse processo ou acaba só mais vamos dizer, um tique que as empresas vão dar? Como é que você vê esse processo olhando para frente? Tá, Maurício, acho que antes de responder sua pergunta, se eu puder fazer um comentário fica à vontade, com o que a Priscila falou, fazer até um paralelo. A gente, ao longo dos anos, dentro da área, a gente percebeu que a gente também precisa de financistas, para que eles consigam falar com o CFO, com o time de contabilidade, para que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que a demonstração financeira seja mais ESG, que, de alguma forma, um relatório anual seja também um relatório mais financeiro. E, nesse sentido, o banco tem um comitê ESG, que é um comitê que assessora o Conselho de Administração. A gente hoje tem membros, tanto no comitê ESG, que é presidido pelo CEO do banco, a gente tem membros que são conselheiros, que estão no Conselho de Administração, ou membros que estão na diretoria estatutária. E tem um papel muito forte da área de ESG de traduzir um pouco o que está acontecendo no mundo, né? Poxa, eu vou levar uma operação, eu tenho que explicar para eles quais são os dados referentes aos problemas ambientais que traz cada tipo de... que aquela operação está sujeita a. Então, a gente tem feito esse trabalho muito grande de education com casos reais, com questões latentes, estudos que a gente tem acompanhando, até estudos da própria Price. Então, esse é o comentário que eu queria fazer, voltando... Rafaela, antes já me chamaram a atenção 3 vezes, antes que me tirem do evento, eu preciso dar um recadinho. Pessoal, nós estamos aqui, nós temos mais uns 10 minutinhos depois dessa rodada da Rafaela e depois da Ariane, nós podemos responder as perguntas que vocês tenham, curiosidade sobre as empresas, sobre as meninas, enfim. Então, fique à vontade para mandar perguntas, tá? Vou receber as perguntas e posso passar para elas. Só queria dar esse recadinho que estavam puxando minha orelha, mas a conversa está boa, não quis interromper. Mas então, se você pudesse só retomar aquela questão mesmo em relação à confiabilidade das informações, como que os investidores estão olhando para aquilo, e se de alguma forma esses
esses novos marcos regulatórios podem contribuir aí nesse processo, tá bom? Desculpa te interromper. Imagina, tá? Tem vários estudos, essa impressão também, nós do BTG como investidores, vários estudos que mostram a opinião de investidores, que é a seguinte, que os relatórios de sustentabilidade, os relatórios anuais, têm algum vestígio de greenwashing, ou seja, de alguma forma o que está sendo colocado ali não corresponde com a prática da empresa. Eu acho que a grande forma da gente combater isso é com um terceiro olhando para todo o processo do relatório anual e dizendo, poxa, essa frase que você está dizendo aqui, cadê a sua base de preparação? Cadê o documento que comprove que aquela sua frase corresponde à realidade da empresa? Então, a resposta curta é, eu acredito que essas novas regulamentações, principalmente a CVM, que no Relate Explique pergunta, né, se alguma informação sua ESG ela é auditada, ela já vai fazer com que puxar as empresas, e aí esse movimento começa com as companhias de capital aberto, depois vai para as companhias de capital fechado, as companhias menores, começa a puxar as empresas a olharem, verem a necessidade de ter um terceiro auditando os seus relatórios anuais, os seus relatórios de sustentabilidade. Então, eu acredito que esse é o grande avanço que a agenda regulatória está trazendo. O segundo grande avanço é que agora os investidores eles vão conseguir comparar as empresas com relação à mesma base. Eu acho que o GRI já faz um pouco isso, o SASB já faz um pouco isso, só que a regulamentação, principalmente CVM, ela já está fazendo perguntas objetivas e você começa a comparar empresas do mesmo setor com o mesmo critério. Então, vai ajudar na análise dos investidores, mas eu acredito fortemente que o principal mote aqui para um desenvolvimento dessa agenda, para a maior confiabilidade dos investidores, está numa verificação externa, e isso a gente sentiu na pele. A gente fez relatórios sem verificação externa, porque o banco estava em outro momento, e depois a gente passou por esse momento de verificação externa, de todo um processo que parece simples, mas ele é muito profundo, muito penoso no bom sentido da palavra. É um processo que também faz com que as empresas melhorem a sua estratégia de ESG. E só um último comentário sobre relatório anual, é super importante para investidor, os investidores perguntam, querem saber cada vez mais, mas eu acho que o relatório anual tem que também ser uma reflexão interna da empresa, onde que ela pode melhorar. Acho que quando a gente responde os questionários, a gente tem debate com várias áreas. Poxa, será que vale a gente... Vamos responder assim? O que a gente pode melhorar para atender melhor o indicador? É um ambiente super importante, um ambiente super rico de reflexão. Então, acredito que as empresas poderiam se valer mais desse processo para olhar dentro de casa e ver como é que elas podem melhorar o gerenciamento de risco, a sua estratégia de sustentabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafaela. O que a gente percebe, um dos aspectos que a gente percebe hoje, que é uma dificuldade que nós temos e que as empresas também têm um pouco de dificuldade de abordar, e aí pensando que você é da área de sustentabilidade, mas o relatório do banco, por exemplo, ele contempla relatórios de diversas áreas, né? Então você acaba sendo uma facilitadora, uma organizadora de informações e que depois vem, enfim, né, para um único documento, e você não é a única responsável por todas as informações que estão lá, né? A gente percebe ainda uma questão cultural, que é a dificuldade das empresas de trazerem o controverso, ou informações negativas, ou não conseguir, por algum motivo, atingir a minha meta, aquele meu compromisso naquele ano, ou teve alguma, vamos dizer assim, alguma contingência. Então, a gente tem percebido isso. Você sente que, vamos dizer, existe essa resistência, eu não falo só do banco, mas das empresas trazerem esses aspectos mais controversos para dentro do relatório, porque isso pode passar uma mensagem eventualmente mal interpretada? Como é que você vê essa questão do relatório ter uma linguagem mais neutra do que nós fizemos isso, nós fizemos isso, nós fizemos isso, nós fizemos isso? Mas e o que não foi feito? Então, acho que, como é que você vê isso? Eu acho que se a gente pegar um pouco da história das áreas de sustentabilidade, elas estavam muito mais voltadas à área de comunicação, à área de marketing, então o relatório anual, tradicionalmente, era uma peça de marketing. Acho que ao longo dos anos o relatório anual virou uma peça de vou atender a regulamentação e vou atender aos investidores. Eu tenho essa impressão também que as companhias querem muito mais, e é um exercício que todo mundo faz, inclusive a gente no banco, querem muito mais reportar a parte positiva, só que a gente também tem que olhar o relatório anual como uma forma da gente estar
se posicionando a eventuais perguntas dos investidores. Então, acho que às vezes ser um pouco mais transparente pode ajudar em futuros questionamentos de uma linguagem um pouco positiva demais ou um pouco negativa demais. Mas é um desafio diário que a gente tem e que tem que ter um pouco de objetividade aqui em conversar com as outras áreas, né, da companhia, de como que a gente pode melhorar e fazer com que a linguagem reflita a realidade daquela empresa. Queria também te ouvir, Priscila, um pouco em relação a isso. Você percebe no relacionamento com as empresas do portfólio essa dificuldade de falar, gente, nós não estamos bem nessa área, essa meta não vai chegar. Como é que você... Sem dúvida, acho que as empresas tendem a dar destaque para aquilo que elas estão, de fato, né, evoluindo de forma positiva, né, com mensagens mais positivas. Eu acho que, com certeza, acho que isso está presente em quando a gente vai construir, né, os relatórios anuais, acho que sempre, vamos dar destaque a isso aqui, vamos super bem. Acho que a gente começa, né, com o checklist ali dos itens onde a gente performou bem. Mas é o que a Rafaela falou, acho que ela está super certa, concordo 100% de que acho que o que tem que guiar os relatórios anuais, relatos integrados, é a transparência, né? Dizer claramente onde estamos e o que a gente está fazendo para mudar esse cenário. Acho que o que o investidor quer saber, no fundo, qual é o plano de ação que está por trás, né? A gente recebe muitas perguntas de investidores, né? Como é que vocês estão na agenda de diversidade e inclusão? Quais são as iniciativas relacionadas à mudança climática? Mas todo mundo sabe que é uma jornada, né? Ninguém espera que a gente já cumpra ali todo o checklist né, de uma vez. O que eles querem saber é o que vocês estão fazendo, qual é a estratégia, o que está em andamento, onde vocês pretendem chegar. Então, não tem problema em trazer justamente essa informação. Aliás, é isso que a gente deveria buscar. E eu acho que quando a gente fala dessa padronização, talvez até nisso ajude, né? Evita as empresas de selecionarem as informações que elas querem divulgar, trazendo conteúdos somente positivos, né? E deixando aqueles aspectos que elas ainda não trabalharam, que elas estão bem atrasadas, né? De forma omissa ali nos relatórios. Então, enfim, eu acho que essa mudança também deve ajudar, né, a evitar esse tipo de seleção, né, de informações ali para fins de divulgação. Né? E uma coisa que eu falo com os meus clientes, né, muitas vezes, essa transparência ela é necessária, né? Ela é inclusive uma proteção. Sim, exato. Porque nós já tivemos situações no qual determinada empresa pode não ser totalmente transparente em relação, por exemplo, a um risco ambiental, e se esse risco ambiental se materializa e é algo que você, dentro de casa, enfim, você discute, você documenta, você mitiga, mas você não reporta isso eventualmente no seu relatório e aquele risco de alguma forma se materializa, você fica numa posição muito frágil. Para argumentar por que aquilo, se você sabia, né? Obviamente, às vezes... disclosure adequado. Às vezes é um risco ambiental que muitas vezes a gente está tendo de sabor que esse processo também é um processo de evolução e é um risco ambiental, socioambiental nem conhecido, né? E aí, enfim, as empresas estão se desenvolvendo. Nem todo mundo tem uma estrutura para identificar riscos que vocês têm, né? Então, mas isso acho que é um aspecto importante e as empresas acham que de repente estão fazendo de alguma coisa que está protegendo e no final é o oposto. É o oposto, né? Eu vou te fazer mais uma pergunta, Ariane, enquanto eu vou acompanhar as perguntas do público. Como é que você tem visto, qual que é a reação, Ariane, dessas empresas em relação a essas novas temáticas, essas novas normas? É uma reação de preocupação com custo, com o trabalho que isso pode dar? Ou é de uma forma que, puxa, isso aqui é uma oportunidade para avançar um pouco? Como é que você tem visto isso aí no seu dia a dia? Acho que num primeiro momento, Maurício, são as preocupações, né, que vêm mais à tona, assim, que, né, os clientes, enfim, nos procuram para conversar sobre isso. E seria impossível citar todas aqui, né? Eu tentei fazer um exercício de priorizar as principais,
mas até pelo momento, né, em que a gente se encontra com a publicação dessas propostas de norma, que ainda não estão disponíveis nas suas formas aí finais para o público, mas de forma geral, como o ambiente ainda é incerto nesse sentido, apesar de a gente ter uma previsão, as preocupações acabam, né, ficando em destaque. Então, o que eu traria primeiro nesse sentido é uma preocupação com o atendimento ao cronograma de aplicação dessas normas, né, o que vem primeiro. Acho que pensando em ISSB, SEC, que a gente está falando mais aqui, SEC, para as empresas que são suscetíveis a essas normas, o cronograma ele tende a ser mais restritivo, mais desafiador. Para a ISSB, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, com a regionalização dessas normas, a tradução para o português, mas para a SEC já é algo que está aí virando a esquina, né? Então, acho que essa preocupação com o cronograma de aplicação, de realização de planos de ação para cumprir, acaba ficando, né, muito evidente. Uma outra questão também é um aspecto que também veio à tona com o conteúdo dessas novas normas, que é a publicação simultânea das informações de sustentabilidade com as informações financeiras, né? Então, hoje, o que a gente observa, né, o modus operandi do mercado é de uma publicação financeira que não necessariamente conta com o mesmo deadline da publicação do relatório anual de sustentabilidade, acaba tendo uma flexibilidade maior, né, para essa divulgação posterior e tudo indica que isso não será mais assim no futuro próximo, então isso acaba sendo um fator de preocupação para as empresas, com certeza, em linha com a primeira rodada de perguntas também que a gente conversou sobre os níveis de asseguração externa, independente dessas informações, para que uma empresa passe a ter essas informações de sustentabilidade asseguradas a nível razoável ou verificadas, né, em linha com a auditoria das demonstrações financeiras também, como eu disse, é importante que os controles eles estejam em linha, né, eles estejam integrados, que eles sejam robustos, então a preparação para que isso aconteça acaba sendo um fator de preocupação. E uma outra questão, Maurício, que você comentou, é a questão da integração dos riscos socioambientais, né? Toda essa integração da governança, gestão de riscos. A gente percebe que para muitas empresas de grande porte isso já acontece. Então, a área de gestão de riscos, né, toda essa governança, ela já inclui, já engloba aspectos socioambientais, mas talvez não ainda na granularidade, né, que essas novas normas vão colocar como requisito, então esse acaba sendo também um fator de preocupação. Claro que as oportunidades, né, também, como as meninas comentaram aqui agora, estão sendo vistas com bons olhos, né, acho que a questão da padronização é o que acaba sendo aí o motor para que isso seja visto como uma oportunidade para todas as empresas, mas esses seriam os principais fatores de desafio, né, para a aplicação, para que as empresas estejam aderentes a essas normas no curto e médio prazo. Excelente, muito obrigado. E aí, sorte que eu dei o recado, o pessoal perdeu a timidez, está mandando aqui as primeiras perguntas. O Leandro Ardito, que é o nosso sócio aqui da casa, e também o Haroldo Levi Neto, acho que eles combinaram porque eles são companheiros lá do CBPS, os dois comentando que o Brasil criou já, né, o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, nos mesmos moldes que nós temos o CPC para as normas contábeis, e o CBPS vai estar a cargo de avaliar os pronunciamentos do SSB, traduzir, tropicalizar e trazer assim imediatamente para o mercado local. Então, está registrado aqui, sem dúvida, Haroldo, super importante essa iniciativa e acho que tem todo o apoio aí dos investidores, pelo que a gente pôde perceber. Agradeço a colaboração. Nós temos uma outra pergunta aqui do Marcial Lopes Filho, aí eu vou pedir para tanto a Rafaela como a Priscila comentarem, o pessoal, como que o empresariado tem visto esse movimento, né? Porque muitas vezes o pessoal acha que isso é mais um custo, né? Obviamente nós estamos lotados de desafios, até pelo contexto macroeconômico no Brasil, no mundo, aí, enfim, inserindo mais esse requerimento para as empresas, né? Vocês acham, rapidamente, que isso é visto como um custo, mas também tem o lado da oportunidade? O que você acha, Rafaela? Acho que tem a questão do custo que acaba sendo relevante, mas o que a gente... E até tem uma discussão assim, se você vai emitir uma dívida verde ou não, se isso vai ter algum desconto na taxa, mas o que a gente mostra, e isso é objetivo, o que a gente chama no mercado financeiro meio no-brainer, assim, o que as empresas costumam ouvir quando a gente fala você atender a determinadas métricas ESG pode te facilitar em termos de acesso de mercado. Acho que esse é o ponto. Tem um bolso diferente que está preocupado com empresas que cumpram determinados critérios e se você cumprir, você vai acessar esse bolso diferente e ponto. É essa a resposta que a gente costuma convencer o empresariado brasileiro.
Você, Priscila, o que você acha? Já que você tem tantas empresas no portfólio que pode até ter opiniões diferentes. A gente tem um olhar que tem custo, óbvio, né? Acho que a gente está falando aqui, puxa, né, das nossas áreas de sustentabilidade, olha quantos relatórios, olha quantos frameworks que a gente tem que acompanhar, investidores que a gente tem que atender. A Itaúsa também participa de diversos índices, né? ESG, nacionais, internacionais, ISE, Dow Jones. A gente passa o ano, né, respondendo questionários. Enfim, fora outras empresas que fazem, né, serviço aí de ratings em ESG, alguns investidores também pedem informação e explicação sobre esses índices. Então, assim, tem custo, né? É toda uma estrutura voltada para atender essa demanda. Mas, de novo, eu acho que não é só o lado do custo, né? Acho que esse fica mais óbvio porque está ali latente, né? É o que a gente está vendo no dia a dia. Acho que tem muita oportunidade também, né? A gente está com esse olhar, até como holding de investimentos, de olhar para as oportunidades, né? De como é que a gente pode ter um portfólio diversificado, mas também sob a ótica ESG. Então, a gente está com um time grande ali de M&A, de prospecção de novos negócios, e que também está incorporando todos os aspectos ESG na seleção de ativos e investimentos, né? Pensando nesse processo de transformação, em todas as demandas adicionais que estão por vir, e eu acho que tem sim oportunidades. Eu acho que temos que trabalhar e criar essas oportunidades e pensar que assim, esse dia é um caminho sem volta, né? Eu acho que impacta, inclusive, a perenidade das companhias e a sustentabilidade e criação de valor, né? Tem impacto direto na criação de valor para os acionistas, né? Então, não dá para ficar parado, né? Perfeito. A conversa aqui está super boa. Nós estamos aqui só com 4 minutinhos, tem outras perguntas que a gente não conseguiu. Para ser sincero, quando eu estou moderando um evento de 1 hora, começa a dar ansiedade, porque faltam 40 minutos, vai sobrar tempo. Eu fico ansioso. Aí depois a conversa começa a andar, tempo. Já faltou tempo, enfim, infelizmente tivemos algumas perguntas aqui que nós não vamos conseguir abordar, mas agradeço aí, super agradeço todo o público que nos acompanhou, mandou as perguntas. E eu vou ter que pedir para cada uma das meninas fazerem as considerações finais, já agradecendo, super agradecendo você estarem aqui com essa tarde, nesse papo aqui super agradável, espero que tenha sido tão bom para as pessoas que nos ouviram como foi para mim. Então, começaria por você, Ariane. Se você pudesse só seus comentários finais, o que você achou do bate-papo, por favor. Claro, eu queria só comentar, a gente conversou um pouquinho aqui durante a sessão sobre as principais dificuldades, preocupações, né, que as empresas estão enfrentando para essa adaptação ao novo cenário regulatório, ao novo ambiente. A gente falou das dificuldades, mas não comentou um pouquinho de qual seria o caminho, né? Então, só queria finalizar aqui comentando um pouquinho na nossa visão sobre esse tema, que a gente entende que um primeiro passo para as organizações que estão suscetíveis, né, a essa mudança no ambiente regulatório seria um entendimento aprofundado, né, dessas normas do conteúdo, uma vez que eles estejam disponíveis nas suas versões finais para o público, e a realização de um diagnóstico, né, de onde essas empresas estão em relação às normas que forem aplicáveis, estabelecimento de plano de ação, de curto a médio prazo para o atendimento a essas normas, considerando os cronogramas, né, que vão ser aplicáveis a cada uma delas. Acho que isso é super importante. E um tema que a gente também já abordou em outros encontros aqui da PwC, né, que comentaram um pouquinho essa questão das novas normas SEC, a ISSB, e também em linha com o que as meninas comentaram, de estabelecimento de equipes multidisciplinares, né, nessas empresas, porque a gente entende que equipes que estão focadas em um assunto, seja ele financeiro, sustentabilidade ou de outra forma, acaba não dando conta, né, de tudo isso que a gente vai ter de integração dessas informações a partir daqui. Obrigado, Ariane. Imagina. Priscila, por favor. Bom, primeiramente agradecer, Maurício, PwC, todo o público aí que nos acompanhou. Acho que sempre é um prazer participar desses eventos, ouvir, ter essa troca que foi super rica aqui com as meninas. E dizer que é uma jornada, né? Acho que todas as empresas estão nesse processo, né? Com essa cabeça de melhoria contínua. A gente tem muita coisa aí pela frente para acontecer, mas acho que são mudanças bem positivas, acho que bem esperançosas de que a gente vai estar em outro patamar em termos de disclosure, né? De informações, que vai permitir aí aos investidores, né, tomarem decisões sobre a alocação de capital de uma forma ainda melhor, mais consciente, e os próprios consumidores, né, também conseguirem entender como é que as empresas estão, né, em termos de toda essa agenda ESG,
para conseguir diferenciar também na hora de comprar os produtos e serviços também, né? Perfeito. Obrigada. Obrigado você. Rafaela? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, Maurício, agradecer aí o tempo de todo mundo que ficou ouvindo a gente. Foi muito bom poder falar do BTG, poder escutar das práticas da Itaúasa, entender um pouquinho mais o que a Praias tem feito. Estamos falando aqui de relatório anual, acho que 2 mensagens importantes que eu queria passar. A primeira, o relatório anual, ele é um instrumento super importante para a estratégia de sustentabilidade da empresa e ele pode ser um exercício rico de autoavaliação de como que a empresa está e para onde que a empresa quer chegar, como que ela pode melhorar. Primeira mensagem. Segundo, o papel da asseguração, o papel de empresas de auditoria que vão olhar para os seus relatórios anuais das empresas e vão verificar ali se aquela informação corresponde com a documentação apresentada, corresponde com a realidade. Acho que essas são as 2 mensagens finais. Eu não pedi para a Rafaela falar isso, tá, gente? A Rafaela está falando por conta e risco. Não foi combinado. Não foi combinado. Não, obrigado, viu, gente? Foi um prazer poder participar aqui dessa sessão, moderar. Vocês efetivamente deram um show e abrilhantaram aqui a nossa semana. E lembrando que nós estamos aqui no 2º dia. Amanhã nós vamos falar sobre o tema de resíduos, economia circular. Na quinta-feira, sobre agronegócio, práticas de sustentabilidade para o agronegócio, outro tema super importante. E na sexta-feira, fechando sobre responsabilidade corporativa das organizações. Então, sempre às 17 horas, quem puder nos prestigiar, eu agradeço. Muito obrigado a todos e boa tarde.